Quantas coisas você se comprometeu a fazer, até começou, mas deixou no meio do caminho? Eu quero convidar você a fazer uma análise hoje na sua vida. Será que você está deixando com que o hábito da procrastinação, da paralisação entre na sua vida? Se você deseja ser guiada pelo Senhor e viver o propósito dele na sua vida, você precisa aprender a ser uma pessoa de palavra. Porque Deus é um Deus de palavra e você também precisa ser. Então, se você deseja se livrar deste mal que tem prejudicado a sua vida, fique nessa dopamina porque eu tenho certeza que essa instrução vai mudar a sua vida. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar de algo que eu sei que não é muito fácil. E eu não estou aqui para te julgar, para te condenar, até mesmo porque eu sei o quanto é difícil, porque eu também passo por isso. Afinal, quem nunca procrastinou que atire a primeira pedra? Quem nunca que prometeu alguma coisa, começou a fazer, mas deixou também no meio do caminho? Muita gente faz isso. Mas não porque a gente quer, muitas vezes é porque a gente não entende o peso e a importância da nossa palavra. Mas hoje você vai entender. Hoje você vai sair daqui consciente. Porque eu sei que você quer ser guiada por Deus. Senão você nem estaria aqui, correto? Você nem teria assistido mais o vídeo. Mas se você continuou é porque você realmente quer deixar essa prática da procrastinação, da paralisação. Você deseja ser guiada por Deus, quer andar de acordo com a vontade dele, mas muitas vezes isso tem te prejudicado, tem paralisado a sua vida. E realmente, conquistadora, Deus ele não dirige pessoas que não cumprem suas palavras. Deus é um Deus de palavra, ele quer que você faça o mesmo. O próprio Jesus fala isso, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Né? Então a gente não pode ficar ali no meio termo, mais ou menos, eu não sei, começo, mas para. Deus ele não se agrada disso. Ele quer pessoas comprometidas. Não é à toa que Jesus também fala, aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. Ou seja, não pare, não fique aí esperando ou paralisando no meio do caminho. Você tem que continuar a jornada. Eu sei que é difícil, eu sei que é pesado, mas se você se comprometeu, você tem que ir até o fim. Por isso, hoje eu vou trazer para você a instrução que está na palavra de Deus, que nos ajuda a realmente estarmos alinhados à vontade de Deus. E realmente compreender aquilo que devemos nos comprometer e aquilo que nós temos que tomar cuidado, porque a nossa palavra, ela é muito importante para Deus. Não é à toa que ontem nós falamos que no momento da ansiedade, ali da pressa, da vontade de querer fazer as coisas ou de ter as coisas, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque aquilo que você fala, Deus vai te cobrar. Deus vai requerer de você. E aí a gente vai ver hoje na palavra de Deus que ele realmente cobra. Então, cuidado, tenha atenção, tenha diligência. Não deixe com que este hábito de falar, mas não cumprir, de deixar as coisas no meio do caminho, procrastinar, realmente ganhe força na sua vida. Se você entendeu que esse vídeo já está falando no seu coração, não esqueça de curtir, conquistador, e compartilhe com alguém. Por favor, faça isso, porque a sua interação ajuda com que esse canal cresça e pessoas também sejam edificadas. As dopaminas, elas têm a missão de levar todos os dias no coração das pessoas uma palavra de Deus que aproxima elas do Senhor com sabedoria. E hoje não será diferente. Nós estamos essa semana aprendendo a como sermos guiados por Deus. Nós já falamos aqui sobre você não viver uma vida no automático. Nós também falamos aqui sobre a importância de você não deixar com que as emoções, a ansiedade dite o seu modo de se posicionar. E hoje nós vamos falar sobre você ter palavra e parar de deixar com que a paralisação, a procrastinação ganhe força no seu coração. Então já pega a sua Bíblia aí, vamos juntas meditar na palavra de Deus. Você sabe que aqui a gente tem um lema, né? Qual que é o nosso lema? Opa! Ouvir, pensar e agir. Então, realmente, não fique aqui apenas escutando. Eu quero ver você dedicada, aprendendo a palavra de Deus. E nós estamos estudando ao longo dessa semana, na verdade, meditando em um capítulo específico. Qual que é? Eclesiastes capítulo 5. É isso aí. Você tá lendo? Você tá lendo? Você tá fazendo aquilo que você se comprometeu comigo lá no primeiro dia? Ou você já deixou no meio do caminho? Olha lá, hein? Hoje eu vim aqui para te lembrar, para não abandonar aquilo que você se comprometeu. Leia todo dia
Eclesiastes capítulo 5 ao longo dessa semana para que essa palavra entre no seu coração. E hoje nós vamos ler os textos, que estão lá nos versos 4 até o 7. E eu convido você a realmente mergulhar comigo no que essa palavra diz. Vamos ler juntas? O texto diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. Olha aí, não procrastine, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi engano. Por que irritar a Deus com o que você diz? E deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Olha o que essa palavra nos orienta. Mas antes da gente entender profundamente, eu quero orar pela sua vida. Vamos juntas? Paizinho querido, muito obrigada por essa palavra. Eu peço, Pai, que o Senhor me capacite, que o Senhor me torne de fato um instrumento e a tua boca neste momento na vida desta conquistadora. Que tudo que eu falar não venha de mim, mas venha do Senhor. Que o Senhor ministre esse coração. Traga a clareza, Senhor. Tira toda a dúvida, toda a dificuldade de compreensão e que, de fato, essa palavra possa germinar, produzir frutos e frutos abundantes. Que, através desse conhecimento, essa conquistadora possa aprender a vencer aquilo que tem paralisado a vida dela. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, conquistadoras, aqui nesse texto de Eclesiastes, nós vemos que é uma continuação do que nós lemos ontem. Por isso que é muito importante você ver todos os dias. Se você não assistiu, assiste para complementar o que você vai aprender aqui. Ontem nós começamos a falar sobre a ansiedade, a pressa de querer ver as coisas. E no meio à pressa a gente vai lá e promete algo. Só que aí, quando chega o momento da gente fazer aquilo que a gente promete, cadê? A gente demora, a gente procrastina, a gente cria desculpas, ou até mesmo a gente até começa, mas deixa no meio do caminho. Não é à toa que lá em Eclesiastes também, Salomão ele fala que é melhor o fim das coisas do que o começo. Porque começar, todo mundo começa. Vamos lá, gente, vamos ser sinceros, estamos quase finalizando o ano. Quantas promessas você fez que faria esse ano? E quantas delas você chegou até o fim? Quantas das coisas que você começou, você deixou agora no meio do caminho? Não é para te condenar, mas é para fazer você ter uma consciência. Você tem começado muitas coisas, empolgada, mas tem abandonado. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de pessoas que ficam o tempo todo procrastinando ou paralisando aquilo que elas mesmas se comprometem. Existem coisas que não foi Deus que mandou você fazer, mas você se comprometeu, agora você tem que cumprir. Agora você tem que fazer. Porque Deus, ele leva a sério a sua palavra. Só que aí é onde a gente fala, mas Deus entende, Deus sabe. Não. Deus sabe, Deus entende, mas ele espera o seu posicionamento. Porque Deus, ele trata a gente como pessoas maduras. Paulo mesmo fala, amadureçam na fé. Porque quando você não amadurecer, você não vai conseguir viver plenamente a vontade do Senhor. No começo, você é um bebezinho, vai sendo tratado com comidinha mais leve, mas conforme você vai amadurecendo, você precisa ter um alimento mais sólido. Então não dá para você ficar procrastinando, paralisando a sua vida, não cumprindo suas promessas e ainda querer que Deus dirija a sua vida. Que Deus guie você, que Deus realize seus sonhos. Não é assim que funciona, conquistador. A palavra de Deus é muito clara. Ela nos mostra que Deus ele espera um posicionamento nosso. Por isso que ele fala, quando você prometer, cumpra rápido. Mas olha que legal. A própria palavra de Deus nos dá a instrução. Não se comprometa e não prometa nada se você não for cumprir. Então para de assumir coisas que você sabe que não pode. Mas é que se eu não falar não, as pessoas vão ficar chateadas. Se eu falar não, como que a pessoa vai me ver? Pois bem, você está dizendo sim para tudo, mas deixando no meio do caminho. É muito pior, porque você cria uma expectativa e você frustra. E aí você se sente mal. Você se sente frustrada. Eu contei para vocês no começo dessa semana que eu tentei gravar essas dopaminas, e eu não consegui gravar na primeira vez que eu tentei. E sabe por que eu não consegui gravar? Porque eu tinha alguns compromissos marcados naquela semana. E esses compromissos, eu sabia que ia sobrecarregar a minha agenda. Mas, para não ficar mal na fita,
com a pessoa que eu me comprometi, eu disse sim. Só que quando eu disse sim, eu senti que eu estava dizendo sim só para não deixar a pessoa chateada. Mas aquilo acabaria me prejudicando, e de fato me prejudicou. De fato, eu acabei não conseguindo dar conta. Foi quando eu tentei fazer as gravações mais rápido para tentar suprir o que era necessário para cumprir a promessa que eu tinha feito pela pessoa. Só que aí eu vi que eu não ia conseguir. E sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer o caminho reverso. Caminho de volta. Tive que ligar para a pessoa, me humilhar e falar, me perdoe. Eu me comprometi a fazer tal coisa, mas me perdoe. Eu não vou conseguir. A pessoa ficou chateada, a pessoa na hora não entendeu, eu fiquei mal, eu chorei muito, fiquei chateada. Mas quem que gerou isso? Eu. Porque eu não soube me posicionar com sabedoria. Eu prometi para não ficar mal na fita e depois eu não consegui cumprir. E eu tive que fazer o caminho de volta, pedir perdão. Dói mais, eu afirmo a você. Dói muito mais, porque mexe no seu ego. Mexe no seu orgulho. E te faz se sentir incompetente, porque é assim que eu me senti, incompetente. Mas foi Deus que me fez fazer essa promessa? Não, foi eu mesma. Ou eu fazia, ou eu não fazia e teria que justificar. Eu não pude fazer porque eu realmente não iria conseguir. E eu tive que justificar. Depois resolvi tudo certinho, mas na hora é difícil, dói. Então por isso que aqui nós temos essa instrução. Se você não puder cumprir, não faça voto. Isso é para Deus, isso é para as pessoas, para tudo. Até para você mesma. Quantas promessas vazias você se faz? Quantas promessas vazias você faz para o seu esposo? Não, porque eu vou me dedicar mais a nós. Não, porque eu vou dar mais tempo para nós. Só para tentar tapear. Mas no fundo, você não está disposta a isso. Você precisa aprender a tratar o seu coração para que você se comprometa às coisas. É melhor você se comprometer com poucas coisas, mas ser fiel, do que você querer fazer tudo e se perder. Porque a palavra de Deus nos instrui. Deus, ele fica irritado com pessoas que não cumprem sua palavra. E eu não estou dizendo aqui que vai cair um raio na sua cabeça. Não, porque Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus amoroso. Glória a Deus por isso. Glória a Ele, né? Por isso. Nós temos que louvar ao Senhor todos os dias pelas misericórdias dele que se renovam a cada manhã. E esse é o motivo de não sermos consumidos. Porque ele sabe que você vai falhar. Mas ele já está te dando a instrução para que você tenha sabedoria. Você não precisa tropeçar para aprender. Aprenda agora com essa palavra. Quando você for fazer uma promessa, pensa, eu consigo? Não consigo? Será que dá? Será que não dá? Vou até o fim? E se você descobriu alguma coisa aí na sua vida hoje que está paralisada, Deus te manda agora, volta. Tem curso paralisado? Volta para esse curso, termina esse curso. Para de procrastinar, você fez uma promessa com você mesma. Eu vou estudar mais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E por que está paralisado? Está pagando academia e não está indo para academia? Vai para academia. Quais são as coisas que você se comprometeu, que você está ali sustentando, mas não está fazendo? E aí você quer ser guiada por Deus? Não dá. Deus, ele não se compromete com pessoas que não são comprometidas. Isso é muito forte. Se você quer viver a vontade de Deus na sua vida, você precisa saber que para isso você precisa cumprir aquilo que se comprometeu. Deus, ele espera o cumprimento da sua palavra. Existem coisas que só não aconteceram na sua vida porque você não está fazendo a sua parte. Porque a parte dele ele faz, ele cumpre, ele é fiel. Mas para que ele faça uma parte, você tem que fazer a outra. Existem coisas que Deus ele ainda está segurando, que ele não liberou na sua vida, porque está dependendo também da sua parte. Porque aquilo que vem de você, aquilo que depende de você, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Então, o que você hoje precisa fazer para que as coisas aconteçam? Você está aí orando para que Deus abra uma porta de emprego. Mas você já foi melhorar o seu LinkedIn? Você já mexeu no seu LinkedIn? Você já deixou ele ajustado? Ah, não, é porque eu estou esperando em Deus.
Tá, conquistadora, Deus pode fazer um milagre acontecer. Mas você também tem que fazer a sua parte. Existem coisas que dependem de você. Ah, mas não, é que eu falei que eu ia fazer, mas eu vou fazer só amanhã. Então tá, então Deus também vai fazer amanhã. Da mesma pressa que você tem, é a mesma pressa que Deus vai ter para fazer as coisas para você. É muito forte, mas é necessário a gente entender isso. Aí a gente fica acelerando Deus, só que a gente mesmo não se acelera. Você mesma não acelera para mudar seus hábitos, você mesmo não acelera para mudar seu modo de pensar. Tem que começar a fazer. Por isso que a palavra de Deus diz, seja rápido em cumprir o que você prometeu. Então volte, avalie, veja o que eu prometi esse ano que eu não fiz. Está na hora de revisitar isso e mudar essa situação. Então eu volto a dizer, tem curso parado? Volta. Tem leitura parada? Retome. Está atrasada nos seus compromissos, nos seus afazeres? Ajuste sua agenda. Mas não fique mais retendo ou paralisada. Seja comprometida. Porque Deus se compromete com aqueles que são comprometidos. Se você entendeu essa palavra e você quer realmente abandonar, porque aqui não tem muito segredo. Como eu abandono a procrastinação? Às vezes a gente fica perguntando, como abandonar a procrastinação? Como parar de procrastinar? Gente, às vezes a gente fica esperando fórmulas mágicas, mas sabe qual que é a verdadeira fórmula? É o que está escrito aqui, ó. Verso 4. Quando você fizer um voto, aqui você pode falar, quando você se comprometer a fazer algo, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Tá aqui, ó, a fórmula é essa. Quando você se comprometer a fazer alguma coisa, faça sem demora. Pare com esse negócio de vou fazer amanhã, se você pode fazer hoje. Cumpra sem demora. Parece que às vezes você paga aí em palestras, workshops, né, de como deixar de procrastinar. E o que eles falam lá, Deus já resumiu aqui, ó. Não tô dizendo, conquistadora, que formas, estratégias, né, existem técnicas que te ajudam. Mas o que eu estou dizendo é que o mínimo que você precisa fazer é se movimentar, é fazer, é agir. Por isso que eu tô sempre falando, ouvir, pensar e agir. Você vê que isso vem numa sequência, ó. Ouvir, pensar e agir. Ouvir, pensar e agir. Ouvir, pensar e agir. Não é ouvir. Aí você pensa. Aí quem sabe você age. Não, é ouvir, pensar e agir. Tem que caminhar as três coisas juntas. Eu ouço, eu penso e eu ponho em prática. Eu ouço, eu penso e ponho em prática. E assim você deixa de procrastinar. Então hoje você está recebendo uma instrução. O que você vai fazer com essa instrução? Se você vai pôr em prática, você vai escrever aqui nos comentários. Ouvir, pensar e agir. Aí eu já sei que você entendeu a mensagem desse nosso devocional e você vai ser aquela que vai praticar. Não vai mais procrastinar e vai viver exatamente o que a palavra de Deus te orientou hoje. Não deixe mais nada paralisado. Cuidado com muito falar, com muito se comprometer, porque Deus, ele não se agrada. E como eu disse, se você quer ser guiada por ele, viver a vontade dele, você precisa estar alinhado ao propósito e à visão que ele tem em relação ao nosso modo de viver. E Deus, ele é um Deus de palavra, e você também precisa ser. Agora eu convido você a ir lá se preparar para o dia, porque eu sei que você se comprometeu esse ano a se cuidar mais, a se priorizar mais. Mas aí, me conta, você tem feito isso de fato? Ou você tem se deixado por último? Você tem se esquecido? Hoje essa palavra te faz lembrar de todas as promessas que você já se fez até aqui que não cumpriu. Comece cumprindo as promessas que você se prometeu. E essa é uma delas. Se prepare para o dia. Não fique mais o seu dia de qualquer jeito. Seja uma mulher intencional. Deus se agrada disso. Vai lá, age conforme a instrução. Um grande beijo, fica com Deus e eu te espero na próxima Dopamina. Tchau, tchau!